Então, a questão 09 aí, questão 9 do exame discursivo da UERJ, ela fala assim, um triângulo equilátero, ou seja, aquele triângulo que tem 3 lados iguais, de perímetro igual a 6, beleza? Inscreve-se um retângulo de modo que um de seus lados fique sobre um dos lados do triângulo. Então, um retângulo aqui, ó, e um de seus lados fique sobre o lado do triângulo. Tá aqui, ó, esse lado aqui. Observe a figura, ele deu a figura aí. Aí no comando da questão ele fala assim, admitindo que o retângulo possui a maior área possível, determine em centímetros a medida de x e y seus lados. Pô, olha só, a maior área possível, né? E aí a gente vai achar x e y aí, né, como sendo aí o x do vértice e o y do vértice. Né? Como é que ele fala a maior área possível, né? Calculando aqui x e y vai gerar uma função, né? E aí x e y numa função do segundo grau, que vai gerar aqui, é o x do vértice e o y do vértice. Então aqui o que acontece? Tem que achar x e y, como é um problema aqui geométrico, uma geometria plana, eu vou tentar fazer aqui uma semelhança para poder achar x e y, não é isso? Então olha só, como é um triângulo equilátero, ele deu aqui o perímetro, tem como achar os lados. Por quê? Olha só, tem aqui um triângulo. Ele é equilátero, então esse tem 3 lados iguais. O que é o perímetro? É a soma dos lados. L com L mais L vai dar 3L. Só que o perímetro é igual a 6. Então L é igual a 2. Então já tem um lado desse triângulo. Se tem um lado, eu tenho altura. Porque a altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 dividido por 2. Quem é L? L é lado. 2 raiz de 3 por 2. Ó, a altura é raiz de 3. Então eu já tenho essa altura aqui, ó. Que forma sempre 90 graus. Essa altura aqui, ó, que eu vou chamar de Hzão, é igual a raiz de 3. Beleza? Aí eu tenho essa altura aqui também, ó. Que é do triângulo. Enxerga esse triângulo aqui, ó. Grandão. Eu já vou apagar isso. Enxerga esse triângulo aqui, ó. Não tem 2 triângulos aí? Então, esse triângulo em vermelho é semelhante ao triângulo em escuro aqui, ó. Em azul escuro. Por quê? Porque esse ângulo aqui é θ. Esse aqui é correspondente θ. Se esse aqui for alfa, que é o do triângulo pequeno, é o mesmo alfa do triângulo grandão. Se esse aqui for, como é um triângulo equilátero, esse aqui também é θ. Então esse aqui também é θ. E esse alfa aqui, ó, como é um triângulo equilátero, 3 ângulos internos são congruentes. Então aqui também, ó, tem que ser θ. Então tem 2 triângulos equiláteros aí. Agora deixa eu só apagar e eu vou fazer a semelhança. A altura do grandão, eu já defini, é h igual a raiz de 3. A altura do pequenininho, que é essa parte aqui, ó, dá quanto? Que eu vou chamar de hzinho. Não é o y, que está até aqui, ó, e daqui para cá, ó. Eu sei que tudo isso aqui é a altura do grandão, que é raiz de 3. Se eu tirar y, fica a altura do pequenininho. Então dá raiz de 3 menos y. Deixa eu só voltar aqui, ó. Então a altura do pequenininho, raiz de 3, que é o total, menos aquela parte que é y. Agora eu vou mexer com a base, porque eu quero fazer o quê? Semelhança. A base do grandão é o lado. Daqui para cá, ó, a gente sabe que mede 2. A base do pequenininho mede quanto aqui, ó? X. Né? Daqui para cá, ó, é o próprio X que a figura deu aí. É o X. Deixa eu trocar de cor aqui. É o X. Então vamos lá, vamos definir a base do grandão aí. Base do grandão é igual a 2. Base do pequenininho é igual a X. Fazendo uma semelhança, perceba. Isso aqui que ele quer é o quê? Admitindo que o retângulo possui a maior área possível, determine em centímetros as medidas de x e y. Ele está falando de área,
Então tem que lembrar que é a área do retângulo que a gente vai mexer. E tem que lembrar que a área do retângulo é base vezes altura, só que isso aqui é y e aqui é x, ó. Beleza? Então a área do retângulo é x vezes y. Mas vamos achar primeiro x e y aí. Vamos achar a proporção entre eles aí, fazendo semelhança. A altura do grandão dividido pela altura do pequenininho tem que ser igual, né? Ou seja, tem que ser aí semelhante à altura, à base do grandão pela base do pequenininho, né? Isso aqui se somente se. Hzão, raiz de 3. Hzinho, raiz de 3 menos y. A base do grandão, 2. E a base do pequenininho é x. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Vai ficar raiz de 3 vezes x é igual a 2 que multiplica a raiz de 3 menos y. Vai ficar 2 raiz de 3 menos 2y. Esse 2y, ele está o quê? Subtraindo. Ele vai para o outro lado somando. Vai ficar 2y igual a 2 raiz de 3 menos o cara que estava lá, ó, x raiz de 3. Eu pego esse y e isolo ele. Faço esse 2 aqui dividindo. Ó. Vai ficar 2 raiz de 3 sobre 2 menos x raiz de 3 sobre 2. Agora eu só vou apontar aqui. Ó. Vai ficar menos x raiz de 3 sobre 2 mais 2 raiz de 3 sobre 2. Não é isso? Agora olha só, vamos endireitar isso aí. Vou fugir um pouco aqui porque eu só estou explicando. Vai dar menos x raiz de 3 sobre 2. Agora eu posso simplificar isso com isso, mais raiz de 3. Então eu tenho aqui, ó, y em função de x. Não é isso? Menos x sobre 2 raiz de 3, mais raiz de 3. Como ele quer a área é igual a x vezes y. Então a área vai ficar x que multiplica y, que é tudo isso aqui, ó. Vai ficar menos x raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 3. Aí vai ficar que a área é igual a x, que multiplica esse x raiz de 3 sobre 2, menos x raiz de 3 sobre 2, vai ficar menos x ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, mais x raiz de 3. Agora perceba aqui, ó, que eu tenho o quê? Uma função do segundo grau, porque o expoente ao quadrado está na minha variável x. E o que eu faço aí? Eu posso calcular os parâmetros a, b e c. O a é aquilo que está junto do x ao quadrado, que eu vou só endireitar aqui, ó, vai ficar menos raiz de 3 sobre 2, que multiplica x ao quadrado, mais o x que multiplica a raiz de 3. Ou seja, x ao quadrado, mais o raiz de 3 vezes x. Ou seja, o meu a, que é o parâmetro a que está junto do x ao quadrado, é o menos raiz de 3 sobre 2. O meu b é aquele cara que multiplica x, é o raiz de 3. E o c é 0. Como ele pede a maior área possível, como ele fala da maior área possível, admitindo que o retângulo possui a maior área possível. Para a maior área possível, a gente tem o x virando o x do vértice e o y virando o y do vértice. Como é uma função do segundo grau isso daqui, e o a ele é negativo, a minha concavidade, ó, ela é voltada para baixo. E isso aqui, ó, gera a maior área possível. Sendo aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. Vou colocar os eixos aqui, ó. Aqui seria o y do vértice e aqui seria o x do vértice. A maior área possível, ou seja, o ponto de máximo, que é o vértice, onde eu tenho o x do vértice e o y do vértice. Só calcular agora o x do vértice e y do vértice. O x do vértice ele é dado por menos b, menos o parâmetro b sobre 2a. Menos o b fica menos raiz de 3, porque b é raiz de 3. 2a fica 2 vezes o menos raiz de 3 sobre 2. Vai ficar menos raiz de 3. Isso aqui é igual a 1. Então, o x do vértice, que é igual ao x que ele pede, é igual a 1. Já aí o y do vértice, que a gente falou aqui, ó, o y para a área ser máxima, o y vira y do vértice. E o y do vértice ele é menos delta sobre 4a.
Vamos calcular o delta aqui. B ao quadrado menos 4ac. Então, o delta ele é igual a b ao quadrado. Da raiz de 3 ao quadrado fica 3. Como o c é zero, vai zerar tudo isso aqui, ó. Então, vai ficar o delta igual a 3. Só que é menos delta, então menos 3. 4 vezes o a. Pô, se eu multiplicar o menos raiz de 3 sobre 2 por 4, concorda comigo que isso aqui fica menos 2 raiz de 3? Então, vem aqui, ó, menos 2 raiz de 3. Isso aqui com menos vai dar mais. Vai dar 3 sobre 2 raiz de 3. E aí, o que eu faço? Eu racionalizo, porque eu não posso ter denominador com raiz. Vai ficar 3 raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 com raiz de 3, esse cara aqui, ó, multiplicado por esse cara, fica raiz de 3 por raiz de 3, fica 3. Vezes 2 dá 6. Posso simplificar aqui, ó, por 3 vai dar 1, por 3 vai dar 2. Então, fica raiz de 3 sobre 2. Então, o meu y, para uma área ser máxima, ele vira y do vértice, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Né? Claro, isso aqui está gigante, porque eu fiz gráfico, fiz a função, desenhei tudo. E aí, a tendência aqui é só explicar, né? Não é dar a resposta somente. Então, o x que ele pede, que é igual a x do vértice, vai ser igual a 1. E o y, que vira y do vértice, sempre que a gente quer a área máxima, vai ficar raiz de 3 sobre 2. Aí a resposta final poderia ser assim, ó, x igual a 1 e y igual a raiz de 3 sobre 2 para, vou colocar aqui, ó, para a área ser máxima. Então isso aqui, né, é o gabarito aí, que bate com o gabarito aí com a resposta oficial da UERJ.